Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e hoje eu vim trazer para vocês a minha seleção pessoal dos 3 melhores e mais descontados fundos imobiliários para se investir agora, maio de 2023. Bom, para quem não sabe, no último vídeo que eu postei aqui no canal sobre Tesouro Direto e marcação ao mercado, ao final desse vídeo eu fiz uma enquete nos comentários perguntando para vocês quais seriam os assuntos relativos a investimentos que vocês mais gostariam de ver por aqui. E sem sombra de dúvidas, o assunto campeão foi sobre fundos imobiliários. E como o desejo de vocês é uma ordem, eu vim falar aqui hoje sobre essa seleção pessoal dos 3 melhores e mais baratos fundos imobiliários do mercado, levando em consideração 2 critérios: a qualidade dos ativos pertencentes a esses fundos, já que eu jamais viria trazer aqui para vocês ativos de má qualidade ou ativos que vocês iriam correr um risco desnecessário, e tendo em vista também o preço-valor patrimonial, que é uma métrica de análise fundamentalista de fundos imobiliários que indica se é um fundo que está sendo negociado a um preço barato, ou seja, um preço mais descontado ou não. E esses fundos então se encaixam nesses 2 critérios: ativos de qualidade e preço descontado. E antes de partir para essa seleção pessoal que eu fiz desses 3 fundos, para quem está começando a se aventurar no mundo da renda variável, eu queria dar uma explicação rápida e objetiva, mas que vai te facilitar compreender qual que é o modelo de negócio, como que funciona um fundo imobiliário. Na verdade, um fundo imobiliário é um ativo de renda variável, ou seja, que o preço da sua cota, o valor que ele é negociado no mercado financeiro, oscila em todos os dias úteis em que a gente tem negociação na nossa Bolsa de Valores brasileira. E fundos imobiliários nada mais são do que uma reunião de investidores que se juntam e entregam o dinheiro que eles pretendem investir para um gestor. E esse gestor ele pode pegar esse dinheiro e investir em imóveis físicos, e quando isso acontece, esses fundos imobiliários se chamam fundos de tijolo, ou ele pode investir em títulos de dívida de origem imobiliária, como é o caso de certificados de recebíveis imobiliários e letras hipotecárias. E nesse caso, esses fundos são chamados de fundos de papel. E dessa atividade de investir em imóveis, comprar imóveis físicos e colocar eles para alugar, e nessa atividade também de construir uma carteira de recebíveis imobiliários com títulos de CRIs e letras hipotecárias, é que esse gestor então consegue obter ganhos com essas atividades e distribuir mensalmente esses ganhos para todos esses investidores que se reuniram, que são os chamados cotistas, na forma de dividendos. Esses dividendos pagos mensalmente, eles são inclusive isentos de imposto de renda. A totalidade dessa distribuição que você recebe todos os meses, não há incidência de nenhum tipo de imposto sobre elas. E essa então é a grande vantagem de fundos imobiliários. São ativos que, por ter algum tipo de lastro em imóveis, tem uma grande tendência de reajuste do preço das suas cotas pela nossa inflação, e que vão te trazer uma previsibilidade, uma renda passiva mensal, ideal aí para quem já está na fase de usufruir dos seus investimentos e utilizar o rendimento dos seus investimentos para poder se manter, para poder se realizar, para poder realizar os seus sonhos, ou então para quem também procura uma classe de ativos de renda variável mais segura, menos volátil, que sofre menos oscilações de mercado, que são os chamados, então, fundos imobiliários. E aí, como eu já expliquei para vocês que fundos imobiliários são ativos de renda variável, então, com base em imóveis físicos ou em títulos de dívida de origem imobiliária, quando a gente vai falar, então, de imóveis de tijolo, você já pode, então, intuitivamente ter uma ideia de que, para você escolher bons fundos imobiliários de tijolo, você precisa analisar o quê? A qualidade dos imóveis integrantes desse fundo e qual que é a finalidade na economia, a que esses imóveis se prestam. Então, por exemplo, no caso de fundos de tijolo, a gente tem vários subtipos, de fundos de tijolo. A gente tem fundos de tijolo cujos imóveis físicos são galpões logísticos, e aí nesse caso a gente fala que são fundos de logística. A gente tem imóveis que são shopping centers, que compõem então os fundos de shopping centers. Tem imóveis que são hotéis, que são hospitais, que são lajes corporativas, edifícios inteiros de escritório. Cada um desses tipos de fundos, então, a depender da função em que eles exercem dentro da economia, hotéis, shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, eles têm vantagens e desvantagens. E na minha visão, um dos melhores setores para você investir em fundos de tijolo hoje são os chamados fundos de tijolo de galpões logísticos, ou seja, os fundos de logística, em que então a carteira de imóveis físicos desse fundo é composta por galpões logísticos. E por que galpões logísticos? Porque esses tipos de imóveis, hoje, eles possuem uma função primordial na estrutura da nossa economia, sobretudo a economia que atende o varejo. Se você compra itens pela internet, utiliza aí o site das grandes varejistas para efetuar compras pela internet, sem sombra de dúvidas, a mercadoria que você comprou alguma vez já passou por pelo menos um galpão logístico de fundo imobiliário, já que esses imóveis, eles desempenham uma função primordial na economia, de facilitar a logística, a entrega de produtos, sobretudo vendidos por sites na internet, para você,
consumidor final. E pensando então nessa dinâmica e nesse setor, então nesse subsetor dos fundos imobiliários, que na minha visão é extremamente promissor, que são os fundos de galpões logísticos, eu selecionei aqui hoje para vocês o fundo que para mim, na minha visão hoje, tem a melhor seleção de imóveis e que, combinado a isso, tem um preço ao valor patrimonial, ou seja, tem um preço que está muito descontado em relação à qualidade dos ativos que tem dentro desse portfólio. E esse fundo, pessoal, é o VILG11. Depois de toda essa longa explicação, né, mas importante que eu dei aqui para vocês, eu quero trazer aqui os indicadores fundamentalistas que me levam a mostrar para vocês que esse fundo imobiliário é um fundo de extrema qualidade e que tá, olha, com um preço muito descontado. Essa métrica que eu tô mostrando aqui para vocês, que é o preço sobre valor patrimonial, também chamado de P sobre VP, é uma métrica fundamentalista que indica o preço daquele fundo em relação ao seu valor patrimonial, ou seja, o valor de avaliação dos imóveis componentes daquele fundo. E aqui no caso do VILG11, a gente consegue perceber então que é um fundo imobiliário que está sendo negociado com um desconto, né? Ele é negociado a 0,87 do seu valor patrimonial, indicando então que ele está com um belo desconto aí sobre todos os bens, todos os galpões que compõem o seu patrimônio. Outra métrica que é muito interessante e que é importante você analisar, pessoal, é a liquidez diária, né? Quanto maior for o número de negociações diária na bolsa, isso significa que o dia em que você quiser vender esse ativo, se desfazer dele, indica que você vai ter uma maior facilidade em fazer isso, já que é um fundo que é muito negociado, é muito procurado, né? Tem uma boa relação entre a oferta e a sua demanda. Aqui a gente consegue, inclusive, perceber também qual que foi o último rendimento pago, né, que foi de 67 centavos por cota. O valor da cota hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, é de R$ 97,05. E esse rendimento, então, corresponde a 0,71% do valor da cota, que se traduz, então, nessa métrica que se chama Dividend Yield de 0,71%. Né? Uma média normal, adequada e saudável de pagamento de Dividend Yields por parte de fundos imobiliários de tijolo, sobretudo do setor de logística, varia entre 0,7% e 1%, indicando aí que esse fundo tem bons indicadores saudáveis aqui de todo o seu funcionamento. E como eu disse para vocês, é fundamental que quando você for escolher um fundo imobiliário, você analise a qualidade dos imóveis que compõem esse fundo. E como que você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso, pessoal, tanto aqui nessa parte do site Funds Explorer, que é um dos meus sites favoritos para se analisar fundos imobiliários com acesso gratuito. Você clica aqui no mapa, né, vê que são muitos imóveis e distribuídos em vários estados, o que é uma vantagem para esse fundo, né? Já que se tiver algum problema na economia local, algo concentrado numa determinada região do país, esse é um fundo que tem uma diversificação geográfica, o que protege você, investidor, e ele tem seus principais imóveis localizados aqui na região sudeste, sobretudo para abastecer, atender o maior centro consumidor do país, que de fato se encontra na região sudeste do Brasil. E aqui nós podemos ver quais são esses imóveis, né, e onde eles se localizam. Né, temos aqui galpões logísticos, sobretudo situados na cidade de Extrema, no sul de Minas Gerais, que é uma cidade que conta com benefícios tributários, incentivos fiscais. E é por isso, então, que grande parte dos galpões logísticos do VILG11 se encontra nesse município. Outro indicador muito importante você analisar em fundos de tijolo é a vacância física e a ocupação física daquele imóvel. Né? Vacância e ocupação são indicadores opostos, antagônicos. Né? A ocupação indica o percentual daqueles imóveis do fundo que estão sendo locados para inquilinos, e a vacância indica o oposto, a quantidade daqueles imóveis, o percentual deles, que se encontra vago, desocupado, sem gerar renda. E aqui no caso do VILG11, a gente pode ver que é um indicativo da excelente qualidade dos imóveis desse fundo, é que ele está com uma vacância física zerada, ou seja, uma ocupação de 100%, uma ocupação total. Né? Imóveis que são bons, de qualidade, bem conservados, localizados em regiões estratégicas do país, sem sombra de dúvidas aí vão ser alvos, né, de interesses por parte de sites, de e-commerces, grandes varejistas que vão, sem sombra de dúvidas, querer locar esse tipo de imóvel para atender aí o seu mercado consumidor distribuído por todo o país. E a terceira e última dica que eu dou para vocês aprenderem a analisar fundos imobiliários, né, já que a minha intenção aqui não é fazer com que vocês simplesmente copiem uma carteira de investimentos, mas sim que vocês entendam o porquê dessa seleção, é você consultar os relatórios gerenciais, que são divulgados mensalmente pelos gestores dos fundos imobiliários. Todos os meses os gestores eles divulgam relatórios de desempenho dos fundos, e aqui a gente tem informações muito importantes. E uma dessas informações que eu quero trazer para vocês é com relação à quantidade de inquilinos. Quanto mais imóveis um fundo tiver, melhor é para o fundo como um todo, porque se acontece algum problema com um imóvel específico daquele fundo, isso não abala as estruturas e a operação da
totalidade daquele ativo, daquele fundo imobiliário. E a mesma coisa acontece quando você tem mais inquilinos, vários inquilinos. Isso porque quanto mais inquilinos a gente tiver, e se tiver, por exemplo, um problema localizado com o inquilino, tendo vários outros clientes, isso faz com que aquele fundo seja de uma forma menos atingida, a atividade dele seja menos impactado por aquele problema pontual que possa vir a acontecer com o inquilino. E perceba aqui que os principais inquilinos que a gente tem dentro do VILG11 são esses que estão em destaque aqui dentro do relatório gerencial. Temos a Tokstok, a Prêmio Locação, Magazine Luiza, Ambev, a Privalha, Unilog Express, o Boticário, o Grupo Fensa, da Coca-Cola e a empresa Suporte, além de outros 57 locatários, como o Mercado Livre, como a DHL, como a Trackfield e a Fast Shop. Ou seja, mesmo que haja um problema localizado com o inquilino, né, que inclusive foi o que aconteceu no mês de fevereiro com a Tokstok, que chegou a atrasar um desses aluguéis, mesmo que aconteça um problema localizado com um dos inquilinos, isso de fato não vai abalar as estruturas e a operação do fundo, já que ele é extremamente diversificado, tanto em quantidade de imóveis quanto em quantidade de inquilinos. O segundo fundo que eu vim trazer aqui para vocês é um fundo que também é de tijolo, ou seja, investe, é dono de imóveis físicos, mas agora de um outro setor, não mais dos galpões logísticos, mas sim do setor de shopping centers. É um fundo que investe em shopping centers, compra e mantém shopping centers, que é o caso aqui, o exemplo do VISC11. O VISC11 tem uma excelente liquidez diária, ou seja, é um fundo que também é muito negociado todos os dias na nossa bolsa, indicando que se você precisar vender esse ativo, sem sombra de dúvida, você não vai ter dificuldade. Ele está com preço-valor patrimonial também extremamente descontado, 0,89. Está com dividend yield satisfatório dentro da média dos fundos de tijolo que eu falei com vocês, entre 0,7% e 1%. No último mês, pagou um rendimento de 82 centavos por cota, sendo a cota negociada a R$ 110,59. Você pode comprar a partir de uma cota, 2 cotas, 3 cotas, 10 cotas, quantas cotas você tiver interesse e puder investir naquele determinado momento. E esse rendimento de 82 centavos por cota se traduz, então, em dividend yield de 0,76%. E o que me faz querer investir no VISC11? Além da sua gestão, que ele é administrado por uma gestora muito boa, que é a 20, ele tem 15 ativos divididos em 10 estados, ou seja, se submete àquele nosso critério que eu trouxe para vocês, de que quanto mais imóveis um fundo tiver, melhor isso é, porque isso reduz os impactos de uma eventual e inesperada crise que pode acontecer em uma determinada região geográfica do país. A gente consegue ver por esse mapa que eles têm shopping centers no Nordeste, na região Norte e também na região Sudeste do Brasil. E aqui a gente pode ver cada um desses ativos, inclusive, se você for de alguma dessas cidades aqui, te convido a colocar aqui para mim nos comentários se você já conhece algum desses shoppings. Eles têm o Shopping Granja Viana, na cidade de Cotim, em São Paulo, Shopping Guatemi Florianópolis, o Center Shopping Rio, na cidade do Rio de Janeiro, Shopping Guatemi de Fortaleza, o Minas Shopping em Belo Horizonte, o Shopping Pátio Belém em Belém do Pará e dentre outros shoppings espalhados aí por várias regiões do país. E a gente consegue ver que ele também é um imóvel que tem uma boa qualidade dos seus ativos porque ele está com uma vacância física muito baixa, uma vacância física de 8,3% e tendo uma ocupação então de mais de 90%, o que mostra pra gente que é um fundo aí com uma operação que roda redondinho, uma operação satisfatória e superavitária. E agora, para sair dos fundos de tijolo e trazer para vocês um fundo de papel, eu quero apresentar o PLCR11, que é um fundo imobiliário que o único ponto negativo dele, na minha visão, é que ele tem um valor menor de negociações diárias, apenas 2.100 negociações diárias, mas não é algo que chega a pôr em risco aí a liquidez desse tipo de ativo, e ele está com preço-valor patrimonial de 0,92, ou seja, também negociado abaixo do seu valor patrimonial, o que indica que ele está descontado, pagou no último mês um rendimento de R$1 por cota, o que se traduz então em dividend yield de 1,2%, ou seja, 1,2% do valor da cota, que hoje está sendo negociada a R$ 83,73, retornou na forma de dividendos no último mês para o seu cotista. E quando a gente fala de fundos de papel, é muito importante que você tenha em mente o seguinte, quanto maior for o dividend yield pago por um fundo de papel, isso nos traz um indicador de que é um fundo que investe em títulos de dívida de base e imobiliária mais arriscados. Então tome muito cuidado, muitas vezes com a ganância, com a vontade de querer ganhar mais em pouco tempo, porque não existe almoço grátis no mercado financeiro. Quanto mais você tem de retorno dentro de um determinado período de tempo, isso necessariamente se traduz em um risco maior daquele tipo de ativo. E no caso do PLCR11, apesar de ele estar pagando um excelente dividend yield de 1,2%,
3,2% ao mês, é um fundo de papel que a gente chama de high grade, ou seja, de alto nível, que tem títulos de dívida de bons pagadores, né, com baixo risco de calote. Né, e a gente consegue ver quais são esses títulos de dívida também olhando aqui o relatório gerencial desse fundo, que também é divulgado todos os meses, né, pelo gestor desse fundo. E se a gente for aqui lá para o final desse fundo, a gente consegue ver, né, quais são os devedores dessa carteira. Então a gente tem devedores aqui, como o Grupo Pão de Açúcar, representado aqui pela GPA, a gente tem a Souza Cruz, a Azul Linhas Aéreas, temos a MRV, a Local Free, o Grupo Mateus, que é do setor varejista, sobretudo da região nordeste do país. Temos também Magazine Luiza, Correios, Redditor, da rede de hospitais, ou seja, são todos devedores, pessoal, com uma excelente capacidade de pagamento. Muitos deles integrantes da nossa bolsa de valores, grandes empresas aí que dominam os setores em que elas atuam dentro aqui do nosso país. Então, quanto mais devedores você tem na sua carteira de fundos de papel e quanto melhor forem esses devedores, menor é o risco de calote, né? Já que fundos de papel investem em títulos de dívida de base e imobiliária. E aqui, inclusive, você consegue conferir, né, no portfólio do fundo quais são os devedores, quais são as garantias, né, que esses títulos de dívida têm. Quanto mais garantias, melhor, mais seguro é para você, investidor, e quais são as taxas de juros a que estão submetidos esses títulos de dívida, que na sua maioria aqui são CRIs e letras hipotecárias, como é o caso desse título de dívida número 3, cujo devedor é a Redditor e paga uma taxa de IPCA mais 3,88%. E esse aqui, então, é um fundo que ele consegue, ao mesmo tempo, olhar boa rentabilidade para o seu cotista, né, como vocês viram, com aquele dividend yield de mais de 1% ao mês, e ainda assim com devedores de excelente qualidade, devedores com excelente capacidade de pagamento, o que reduz o nível de calote e o risco que você pode correr com esse tipo de fundo. E basicamente, pessoal, essa era a análise que eu queria trazer para vocês dos 3 melhores e mais descontados fundos imobiliários. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer observação, qualquer comentário, coloca aqui para mim embaixo, que assim que puder eu te respondo. Por hoje é isso e até a próxima.